A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Nefesh Haim. Hoje continuaremos a ler o capítulo 13 do livro de Gênesis. Falaremos hoje sobre o retorno de Abrão às terras de Canaã, um retorno inesperado, porque as terras de Canaã ainda passavam por um grande período de fome. Assim diz a palavra do Senhor. Subiu, pois, Abrão do Egito, para o lado sul, ele, sua mulher, tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, e em prata, e em ouro, e fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perezeus. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, que era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão nas terras de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar de onde está, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te darei a ti e à tua descendência para sempre, e farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a sua descendência. Levanta-te, percorre toda esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas, e foi, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O texto vai nos dizer que Abrão, ele saiu do Egito pelo lado sul. Nesse lado sul da saída do Egito, existe uma região chamada Negev. Negev significa sequidão, ou seja, a região do Negev é uma região de deserto, de terras áridas. É uma região a qual tem pouco alimento e muito pouca água. Lembramos que agora Abrão ele volta com muito mais servos e também ele volta com muito mais animais. Ou seja, Abrão com todo o seu povo e todo o seu rebanho passaria primeiramente por um lugar de sequidão. Abrão volta com uma missão de cuidar de todo esse povo. Se para Abrão estava difícil dele cuidar daquele povo antes dele descer para as terras do Egito, imagine agora quando ele volta com muito mais gente e muito mais animais. Agora a situação seria muito mais difícil para Abrão, mas esse seria um dos preços que Abrão pagaria pela sua mentira no Egito. A fome nas terras de Canaã ainda era muito grande, porém ela já não era extrema. E mais uma vez Abrão corta as terras de Canaã e volta para o lugar a qual ele estava no seu início, entre as cidades de Betel e Ai, um lugar a qual ele tinha edificado um altar ao Senhor. Betel significa casa de Deus. Mas segundo o livro de Juízes, capítulo 1, versículos 22 e 23, o nome daquela cidade antes de se chamar Betel era Luz. E a palavra luz em hebraico significa amendoeira. Segundo Jeremias, capítulo 1, versículo 11, a amendoeira é o símbolo da vigilância. Já no livro de Números, capítulo 17, versículo 7, a amendoeira é símbolo do sacerdócio. E a palavra Ai significa ruína, ou seja, Abraão estava entre a vigilância sacerdotal e a ruína. Abraão foi colocado em um lugar estratégico para ele decidir para onde ele iria. Se ele continuaria nas terras de Canaã, obedecendo o Senhor,
Ou Abrão escolheria descer ao Egito para ter a sua vida totalmente arruinada? Todo lugar que o Senhor levava Abrão, o Senhor estava ensinando algo para ele e também para nós. O Senhor sempre coloca na nossa frente a opção de escolhermos entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre obedecer e não obedecer, entre confiar e não confiar, entre ser fiel e ser infiel. Mas infelizmente Abrão ele escolheu a ruína, ele escolheu a destruição, não só dele como de todo o seu povo, descendo para o Egito. Pois a mentira de Abrão no Egito não foi uma mentira contada a qualquer homem, foi uma mentira contada ao rei daquele lugar. Porém o Senhor teve misericórdia de Abrão e de toda a sua casa, trazendo Abrão novamente para o seu lugar, para o lugar a qual o Senhor não tinha mandado ele sair. O texto também vai nos dizer que Ló, seu sobrinho, tinha rebanhos, gados e também tendas. Lembramos que Ló significa cobrir, significa envolver. Ló é aquele que guarda, é aquele que cobre. Então agora Abrão, o pai exaltado, e Ló, aquele que cobre, eram homens muito ricos em uma terra a qual a fome era muito grande. O texto vai nos dizer que a região onde Abrão e Ló estavam, que é a região entre Betel e Ai, era uma região a qual moravam ali mais dois povos, que são os cananeus e os perizeus. Os cananeus são descendentes dos filhos de Cã, que era filho de Noé. Já os perizeus não têm a sua descendência relatada na Bíblia. A Bíblia só nos relata que os perizeus já estavam naquela terra, junto com os cananeus. Ou seja, aquele lugar tinha três povos diferentes, dividindo o mesmo lugar. Lembramos que aquele lugar estava sob o domínio dos cananeus. Então os cananeus e os perizeus tinham a melhor parte daquela região. Abrão e Ló ficou somente com o restante daquele lugar. Ficaram com uma parte com pouco alimento. Então imagine Abrão tendo que alimentar todo aquele povo numa região a qual tinha pouca comida, tanto para o seu povo, tanto para os seus animais. Então Abrão e Ló tinham que dividir aquela terra entre os seus rebanhos. E foi por isso que começou a contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, porque a terra era muito pequena para os seus rebanhos. É por isso que o texto ele destaca que aquela terra não podia suportar os rebanhos de Abrão e de Ló, porque aquela terra era muito pequena, de alimento escasso, e ainda por cima tinha povos inimigos do outro lado, que ficaram com a melhor parte da terra. Então Abrão, vendo aquela situação, vendo que os seus servos e os servos de Ló já estavam tendo contenda, Abrão então decide se separar de Ló. Ló era como um filho para Abrão. Ló foi criado pelo seu tio Abrão, depois que Arã, irmão de Abrão, morreu, em Ur dos Caldeus. Então a conversa que Abrão e Ló tiveram foi uma conversa difícil, pois Abrão queria o melhor para Ló. Abrão não queria Ló passando pelaquela situação a qual eles estavam passando, mas aquela situação já estava insustentável, já estava até gerando contenda entre os seus servos. Abrão acha melhor que eles se separem para que eles não briguem entre si, por causa de espaço, e para que eles também não entrassem em contenda com os cananeus e com os perizeus que estavam naquela terra, pois aquela região era deles. Então Abrão diz para Ló escolher qualquer lugar para ele ir, que Abrão seguiria a direção contrária da onde ele escolhesse. Abrão abriu mão do seu direito de escolha para que Ló escolhesse a melhor terra, o melhor lugar, pois queria que seu filho tivesse o melhor. Ló também estava triste com essa conversa, com essa separação. O texto vai nos dizer que Ló levantou os seus olhos para ver a terra. Esse levantar os olhos tem o sentido de alguém que estava prostrado, de alguém que estava triste com alguma situação. Ló também não queria se separar de Abrão, pois Ló também tinha Abrão como pai. Ló e Abrão passaram muitos anos juntos e ambos aprenderam muito um com o outro. E agora ter que se separar de repente mexeu com Abrão e Ló. Então Ló, depois dessa triste conversa, levanta os seus olhos e vê toda a campina do Jordão, e viu que era uma terra boa para criar rebanho, uma terra belíssima que a Bíblia compara com o jardim do Senhor, e compara também com as terras do Egito. Ou seja, a beleza daquele lugar era uma beleza extraordinária. Então os olhos de Ló se apaixonam pelaquele lugar, e Ló escolhe morar naquelas terras, imaginando um futuro belíssimo em uma terra belíssima. O texto nos diz que nas campinas do Jordão também tinham outras cidades,
Ló não ia morar naquelas campinas sozinho. Já haviam moradores também naquela cidade, porém aquela região já suportaria o rebanho de Ló, que era muito inferior à de Abrão. O texto também vai nos dizer que aquela campina do Jordão, ela ia até as terras de Sodoma, que o texto vai nos dizer que eram grandes pecadores diante do Senhor. Ló provavelmente conhecia a fama daqueles homens, conhecia a fama daquela cidade. Mas o plano de Ló não era morar naquela cidade, não era fazer parte daquele povo. O plano de Ló era morar naquelas cidades antes de Sodoma. Para Ló, morar naquelas cidades das campinas do Jordão era tranquilo, porque Ló já tinha vivido em outras terras politeístas, como Harã, as terras de Canaã e também o Egito. Então, para Ló, ali era apenas mais uma terra que servia a outros deuses. Homossexualidade, imoralidade sexual e crueldade, Ló já tinha visto em todas as terras que ele tinha passado. Aquelas cidades seria apenas mais uma, a qual ele moraria por um tempo. Ló, ele achava que não seria influenciado pelaquela região, pelas cidades. Por isso ele decidiu morar naquelas cidades. A maldade e a crueldade daquele povo não fariam parte da vida de Ló, não fariam parte do dia a dia de Ló, dentro da sua casa. Então Ló partiu e habitou naquelas terras. Abrão também ficou muito triste com aquela conversa. O texto também vai nos dizer que o Senhor pede para Abrão levantar os seus olhos para ver toda aquela terra. Também para que ele se levantasse e olhasse aquela terra de todas as direções, pois o Senhor daria aquela terra para ele e para toda a sua descendência, pois aquelas terras seriam para sempre de Abrão e de sua descendência, e que a sua descendência seria numerosa como o pó da terra. Então o Senhor manda ele peregrinar pelaquela terra, e vai para uma cidade chamada Hebrom. Hebrom significa associação, significa sociedade. Hebrom era um lugar a qual povos diferentes dividiam a mesma terra, diferente da região onde Abrão estava, onde os cananeus e os perizeus dominavam boa parte daquela terra. Em Hebrom, eles dividiam a mesma terra e se ajudavam mais em períodos de fome, como as terras de Canaã estavam passando. Era uma comunidade que se protegia e se ajudavam, independente de suas culturas e independente de suas religiões, pois o objetivo era a sua sobrevivência e a sobrevivência do seu povo. Então o rico Abrão chega nesse lugar com todo o seu povo, com todo o seu gado e com toda a sua riqueza, enviado por Deus para ajudar todo aquele povo em uma época difícil. Deus, através de Abrão, seria a provisão daquele povo, seria a ajuda daquele povo. Abrão seria uma bênção para aquele povo, seria uma bênção naquele lugar. E ali também Abrão, ele edificou um altar e começou a engrandecer ali o nome do Senhor. Então Abrão ali começava a falar do Senhor, começava a falar do que o Senhor tinha feito na vida dele e de todos os livramentos que o Senhor já tinha dado a ele. Seu gado seria usado ali para alimentar aquele povo, para ajudar aquele povo. Abrão se separou de Ló, mas o Senhor juntaria com Abrão 3 homens muito valorosos, 3 homens muito corajosos, que estavam em Hebrom. 3 homens que se tornariam seus amigos, e estes amigos seriam mais chegados que irmãos. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha e nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.